estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e hoje vamos continuar o nosso quadro do E Agora. Para você que não sabe, que não conhece, esse aqui é um canal de estudos, então eu ajudo vocês a serem estudantes melhores, técnicas de estudo, aprendizagem mais rápida, memorização, enfim, tem um monte de coisa legal aqui. Para você que não me conhece, prazer, eu sou a Ana e eu faço economia atualmente lá na USP, Universidade de São Paulo. Mas antes de começar a economia, eu entrei na USP pela Letras, pela FEFELESH. Nesse vídeo eu quero falar para vocês melhor como foi que eu decidi que eu queria fazer letras e também quero falar para vocês, então, as matérias do primeiro ano. O primeiro ano chama-se Básico, você, estudante, não tem opção nenhuma, você não pode mudar a sua grade, você só tem 4 matérias e assim será no primeiro ano inteiro. E a partir do segundo ano você consegue escolher a sua habilitação. O que acontece? A partir do segundo ano eu acho que você tem 3 opções, se eu não me engano. A primeira opção é só cursar o português, então você não quer aprender outra língua. A segunda opção é aprender outra língua e não o português. E a terceira opção é juntar os dois. No meu caso, eu escolhi a terceira, então eu fazia alemão junto com português e linguística. Só que eu só fiz um ano dessa terceira opção, entendeu? Eu fiquei 2 anos lá dentro e depois desses 2 anos eu fiz uma transferência interna para ir para economia. Beleza, vamos direto ao ponto. Estava eu ali no meu terceiro colegial, mais ou menos, e já comecei a fazer o que eu amava fazer, que era ensinar. Então eu fui atrás de uma ONG que eu já conhecia, que eu já tinha estudado, e pedi para ser professora voluntária lá dentro, e foi assim que aconteceu. Durante, eu acho que uns 6 meses eu fui professora voluntária dentro dessa ONG, ao mesmo tempo que eu estava me formando e ao mesmo tempo que dentro da escola eu era monitora da área de português. Eu sempre gostei muito de ler, meus pais me chegaram muito a ler, eu desde pequeno ganhava livros. Então assim, a minha escolha de ir para letras, ela foi muito do que eu gostava de fazer e do que eu já tinha vivenciado. Eu conversei melhor com a Amanda, com um vídeo que eu vou deixar aqui no card, sobre isso, sobre como porque existem muitas, uma das defasagens da educação hoje em dia é justamente isso. A gente tá tão acostumado a ver só aqueles tipos de matérias que é muito difícil escolher uma profissão que esteja longe daquilo, como por exemplo a economia. Tudo que eu via de economia dentro da escola era matemática financeira, assim, um negocinho de matemática financeira que eu tive. Vou contar pra vocês que no terceiro colegial eu fui pra feira de estudantes da USP, junto com a minha escola, né, pra decidir o que a gente queria fazer. E eu fiquei só ali na área da FEFELESH perguntando, não entendendo muito bem se eu queria letras ou se eu queria história. Eu já era apaixonada pela língua alemão, então eu já sabia que eu queria estudar isso de alguma forma, e foi acho que um empurrãozinho a mais do porquê que eu fui pra letras e não pra história. Eu gostava porque eu ia bem, essa era a verdade. Então como eu ia muito bem em português, redação, tudo isso eu gostava muito, ia bem, era fácil pra mim, ia juntar com o alemão, eu falei, é isso que eu vou fazer, beleza, peguei e prestei a USP. Por que eu prestei a USP? Na realidade eu queria fazer o UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, justamente porque eles têm uma cultura alemã muito mais forte. Só que meus pais olharam pra mim e falaram, você não vai pra outra cidade. E aí, hoje em dia eu agradeço, ainda bem que eu não fui. Realmente, eles pensaram além de mim, né? Eles pensaram mais alto, eu não tava muito bem naquela época. E aí eles falaram, não, vai ser por aqui, então eu escolhi a USP, porque eu sabia que era a melhor universidade que eu poderia encontrar pra letras alemão. É muito difícil achar outras línguas igual a USP tem. Ela tem grego, tem... assim, você consegue pesquisar nos sites, mas tem muito mais línguas do que as outras faculdades. Eu contei pra vocês já do Enem também, eu acabei prestando o Enem como um plano B. Não queria ter ido, mas com ele eu consegui passar na Unifesp. 2 vezes eu passei na Unifesp, eu passei em letras português, em letras português e francês. Não quis ir pra nenhuma das duas, eu tinha passado na USP e falei, é lá que eu vou. Fiquei muito feliz quando eu passei, foi demais, uhul, passei numa faculdade boa, começaram as aulas. Eu, sinceramente, lembro, nossa, claramente na minha cabeça, no meu primeiro dia de aula. Primeiro que eu errei o meu primeiro dia de aula. Começa aí, eu fui uma semana mais cedo, e aí era noturno, então eu era ainda muito assim, uma pessoa na gaiola, digamos assim, porque eu só ia pra minha escola, que era do lado da minha casa, voltava, só fazia isso, e a USP é muito longe da minha casa, e é no meio do mato, pra quem não conhece, então assim, eu lembro que meu primeiro dia eu só tive muito medo, liguei pro meu pai e falei, meu, me busca, nem é meu primeiro dia de aula, eu tô com medo, vem me buscar, meu pai vai me buscar, e aí uma semana depois tive meu primeiro dia de aula. Beleza. Lembro claramente depois do meu primeiro dia de aula, meu pai chega pra mim e fala, e aí, como foi? Daí eu...
ah, legal. E na minha cabeça eu tava tipo, meu, foi muito chato. Eu lembro de ter falado, foi muito chato, eu preciso encontrar alguma coisa legal. Só que, claro, era só o primeiro dia de aula, só tinha tido 2 matérias, então assim, eu tava positiva. Eu falei, meu, eu vou encontrar alguma coisa legal, né? No fim, eu não encontrei nada legal, mas calma aí que a gente chega lá. Tá bom, como é a grade do primeiro ano? O primeiro ano é o ciclo básico, você só tem 4 matérias e você só tem aula de segunda a quinta-feira. Por exemplo, a gente tem o que a gente chamava de IEC, Introdução aos Estudos Clássicos 1, no primeiro ano, e aí eu tinha uma aula na terça e uma aula na quinta, e esse era o primeiro semestre inteiro. Daí no segundo semestre era a mesma coisa, no mesmo horário, só que ao invés da Introdução aos Estudos Clássicos 1, era Introdução aos Estudos Clássicos 2. Eram 4 matérias, quais eram essas? Essa que eu acabei de falar, IEC, IELP, que era Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa 1 e depois a 2. Depois tinha IEL, que era Introdução aos Estudos Literários, e depois tinha Elementos de Linguística. E essas eram as matérias que eu tinha ali no primeiro ano, e você só vai ter isso no primeiro ano. Você não pode fazer nada extra no primeiro ano, sua grade é travada, o que é muito ruim. Já começo aí me criticando aí, porque é muito ruim travar a sua grade, você não conseguir já pegar créditos, porque para se formar você precisa de créditos. E enfim, lidamos com isso, esse era o primeiro ano. Tá, o que eu gostava do primeiro ano? O que eu gostei do primeiro ano foi estudos clássicos. O que a gente aprendia em estudos clássicos? Literalmente, a gente aprendia a ler mitologia. Eu trouxe aqui pra vocês alguns livros pra ficar um pouco mais legal e um pouco mais didático, pra mostrar pra vocês realmente o que aconteceu. E se eu conseguir imagens do meu caderno, eu mostro aqui pra vocês e vocês conseguem ver enquanto eu falo. Então, espero que eu consiga. Vamos lá! Começamos o nosso semestre com a Ilíada. Ilíada é um livro mitológico muito famoso, ainda tá com as minhas anotações. Sinceramente, eu gostei muito. A gente lia Ilíada, depois... a primeira a Odisseia, depois a Ilíada e depois a Eneida, que está aqui. Gente, eu já quero falar pra vocês que realmente a gente lê muito. Isso aqui foi uma matéria, um semestre. Mas é porque é um curso de letras, né? Eu, por exemplo, na economia faço muita matemática, e assim vamos, né? A mesma coisa, a gente tem que se formar em alguma coisa. Então a gente vai ler um crítico literário e vai entender a escrita de Homero ali naquela época. É basicamente isso que a gente faz em estudos clássicos 1 e 2. No 2 é até mais legal porque a gente aprende a comédia, a tragédia. Então a gente aprende as peças teatrais. Eu tive a melhor professora do planeta, assim, realmente o que me animou nesse um ano, porque tem muita gente que pergunta, cara, você não viu que você não gostava antes disso? Tipo, por que você não saiu antes? E realmente tinha algumas coisas que eu gostava muito. Eu só não percebia, primeira crítica do curso, eu só não percebia que o que eu gostava realmente, na realidade, não ia me formar para ser um bom profissional. Segunda matéria, que era a matéria que eu odiava, me desculpa, mas eu detestava, assim, hoje em dia eu olho e falo, não era tão ruim assim, mas eu não gostava, que era Introdução aos Estudos Literários, e a gente começava com poesia. O que eu não gostava era que a gente ficou um semestre inteiro, gente, pra ficar escansonando? Escansão, deixa eu pesquisar. Caraca, é esse nome mesmo. A gente ficava escancionando poemas o semestre inteiro e eu ficava, meu, não é possível que uma pessoa se forma nisso. Mas existe, assim, vamos tentar não julgar, né? Se você gosta, seja bem-vindo. Só estou falando o que acontecia. O legal dessa matéria é que a gente não aprendeu só coisas muito antigas, mas sim a gente leu Paulo Leminski, eu trouxe meu livro. É uma coisa muito legal porque, assim, Paulo Leminski eu conhecia muito tempo antes de entrar na faculdade. Não é aquela poesia super clássica, existem as escolas literárias, né? A gente não falou muito das escolas literárias, é mais a partir do segundo ano que isso acontece. Mas o que eu quero falar é que eu fiquei muito feliz da gente ter tido Paulo Leminski, que foi uma surpresa muito positiva pra mim. E foi o primeiro 10 que eu tirei na faculdade, porque eu fiz um trabalho que até hoje eu gosto muito desse trabalho. Então, por mais que eu detestasse a matéria, eu fui muito bem e realmente gostei de fazer esse trabalho, que era escancionar um poema e entender o sentido dele, o ritmo desse poema. Mais uma matéria, Elementos de Linguística, e a gente usou esses 2 livros, são obrigatórios na USP, tanto que são os nossos professores que escreveram esses livros, e eu gostei muito de Linguística. É o seguinte, existe dentro da letras a rixa entre português e linguística, tá? A linguística é a ciência do português, então basicamente a gente ignora a gramática normativa e começa a estudar linguística. Essa é uma questão muito importante que eu acho legal você saber antes de ir cursar. Se você não gosta de gramática normativa, é o seu momento, porque ninguém lá gosta de gramática normativa, tá? Eu gosto de gramática normativa e assim, era um terror quem gostava, sabe? É tipo um absurdo você gostar.
Porque existe esse negócio de excluir classe e tudo mais, que eu concordo, realmente existe isso, mas eu sou muito fã de ler uma literatura normativa bonita, assim, eu acho bonita a nossa língua, o nosso português. Isso foi uma coisa que me decepcionou no curso. Mas aí o que acontece é a gente tem a linguística, que ela vai falar da ciência. Então ela vai falar, por exemplo, que não existem antônimos, que não existem sinônimos, então a gente tem que acabar meio que estudando e provando isso. Eu tive aula com uma professora muito legal de aquisição de linguagem. Isso, nossa, não teve preço. De novo, um dos motivos pelos quais eu permaneci naquela faculdade. IEC, então clássicos e aquisição de linguagem, mas entender aquisição de linguagem, entender o nosso cérebro, vocês sabem que eu adoro falar de cérebro, pra mim essa parte é uma coisa que eu estudo até hoje e adoraria continuar estudando. É a parte das letras que eu levo assim no fundo do meu coração, porque aquisição de linguagem, sinônimos, signos, todas essas coisas que a gente aprende em linguística, sou apaixonada. E a outra matéria que eu achei que era a que eu mais ia gostar, e eu acho que talvez seja a que eu menos gostei, foi IELP, que era Introdução à Língua Portuguesa. Como eu disse pra vocês, a galera não gosta muito de gramática normativa lá, então, sinceramente, o que eu tive em IELP foi, não sei, eram palavras, por exemplo, as palavras eu acho que terminavam com L, são palavras que vieram do Líbano, umas coisas assim, sabe? E eu lembro que eu comentei pra vocês no vídeo sobre eu ter trocado de curso, que foi numa aula dessas que eu comecei a fazer uma conta num papel porque eu não aguentava mais ouvir aquilo e eu precisava de uma matemática, de um raciocínio lógico. E aí foi quando eu comecei a pensar, será que eu fiz a escolha certa? Acho que não. E assim, gente, esse primeiro ano, sinceramente, é muito parado, é muito mais do mesmo. E ele é um segundo vestibular, porque você precisa ter boas notas nesse primeiro ano para conseguir pegar a habilitação que você quer. Então, o inglês é a habilitação que as pessoas mais querem, então é a mais difícil de passar. E aí vai tendo, né, as cadeias das línguas mais difíceis. Com certeza, a minha primeira opção foi alemão e eu passei no alemão, então quando eu passei na minha habilitação foi tipo passar na universidade mais de uma vez. E aí eu coloquei também, se eu não me engano, alemão, inglês, italiano, grego e uma outra língua, você pode escolher 5. E só lembrando pra vocês, junto da minha habilitação, eu escolhi continuar com o português, que aí eu comecei a ter latim e literatura brasileira, então aí continuou até o fim, né? Porque eu saí logo no fim do segundo ano, mas pelo menos o que me animou no segundo ano foi aprender alemão. Bem, gente, quanto ao meu primeiro ano, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, eu tô tentando evitar falar muito da minha opinião, mas eu posso falar então agora no fim do vídeo. Vai ficar um vídeo longo, mas tudo bem, porque a gente só tem um por semana, né? Então vamos aí ouvir a Ana B falar. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês do porquê que eu saí da Letras, além do vídeo que eu já fiz sobre Letras e Economia, primeiro ponto, eu sentia muita falta da matemática. Eu percebi que eu tinha entrado naquele mundo só da literatura, fugido da matemática, justamente porque eu me sentia uma pessoa que não era capaz de estudar matemática, eu sentia que eu não era boa o suficiente, e é um sentimento, sinceramente, que eu levo até hoje, que é muito ruim eu levar isso até hoje. Eu tô passando por um período agora na minha faculdade difícil, com notas e com matemática e tudo mais, e eu continuo achando que eu não sou suficiente, que eu sou ruim, nananana. Muitas coisas que eu não quero falar aqui, porque eu não quero ensinar vocês a pensarem assim, tá, gente? Eu sei que eu estou errada pensando assim, eu tô no momento de aprender isso, e um momento muito importante da minha vida foi simplesmente ter trocado de curso, porque foi quando deu uma chance pra mim, entendeu? Uma chance de eu olhar pra mim e falar, você consegue, você vai conseguir. Quero falar também que por mais que tenham tido coisas ruins dentro da Universidade de Letras, né? Não só da minha parte, mas também de parte de professores. Eu tive, por exemplo, literatura portuguesa com uma professora que obrigatoriamente tinha que ter ensinado pra gente Camões e tinha que ter ensinado pra gente os Lusíadas. E aí ela falou, simplesmente virou pra gente e falou, eu cansei de dar isso, então esse ano eu vou dar outra coisa. E a gente ficou o semestre inteiro olhando para ver se nas gravuras de Camões o olho dele estava corretamente cego ou não. E isso não é uma brincadeira, gente, isso é sério. Eu brinco até hoje com uma amiga minha, a Gabi, porque a gente se zoa assim, sabe? Porque, gente, é tão absurdo você aprender isso numa faculdade, sabe? E uma coisa me deixa muito triste ver como que a educação ficou, sabe? A USP Letras, a parte da FEFELESH, tem muitos problemas que já são conhecidos, como, por exemplo, ter muitas greves. Eu tinha poucas aulas, por exemplo, na época de eleições,
E esse não é um canal de política, não é um canal pra falar sobre isso, mas eu acho importante falar pra você sobre isso, se você está pensando em entrar nesse lugar. Vou tentar, não prometo, mas vou tentar fazer um vídeo falando mais sobre isso, porque é um assunto muito delicado. E na internet é difícil a gente falar de assuntos delicados. Vocês, por exemplo, não me conhecem. Então, assim, é difícil a gente se abrir tanto no meio, assim, da internet, enfim. Mas eu acho que é uma discussão válida, né? Das aulas que eu tive, dos professores que eu tive, muitas e muitas coisas que eu não concordava. Como, por exemplo, ao invés de ter uma aula, ficar uma aula inteira falando mal do governo. São coisas que, sabe, pra mim não tem cabimento. Umas coisas que eu queria ter aula, eu queria me formar, eu queria ser uma boa profissional. E meus professores não ajudavam nisso. Então, assim, tiveram momentos bons, mas tiveram momentos muito ruins também, que não podem ser excluídos. Tive professores que surtaram e pararam de dar aula e falaram: vocês escolhem a nota de vocês e pronto. Tem muitas coisas que acontecem que, sabe, comecei a perceber que não era pra mim aquele lugar e só afirmou pra mim que eu não ia ser uma boa profissional me formando lá, sinceramente. Mas, gente, eu tô falando do meu caso, da minha época, sempre digo isso pra vocês, foi o meu caso, minha época, meu momento, meus professores, então assim, tudo pode acontecer. Eu quero que esse vídeo seja para vocês entenderem melhor como que é o curso de letras, por que que eu entrei. Eu espero que vocês que entrem gostem do curso, se esforcem, estudem muito. Eu realmente sou receosa de falar sobre esse curso, até pensei se eu ia ou não fazer esse vídeo, porque é difícil. É difícil botar a tua opinião na internet, não é mesmo? Mas se vocês quiserem, eu estou completamente aberta para falar mais sobre isso. Não esquece, tem o meu Instagram, vocês podem me mandar mensagem por lá, conversar sobre isso. E aguardem, porque vamos ter mais um vídeo, não só comigo, mas com a Thay falando sobre. E eu acho que vai abrir muito mais os olhos de vocês, vai ser muito melhor, muito mais divertido conversar com ela sobre isso, porque ela passou por muito mais do que eu. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Entendam o meu ponto de vista, se tiver dúvida, não esquece, pergunta aqui, pergunta no Instagram, fiquem à vontade e até o próximo.